E aí, gente, Aranha Science aqui. Esse episódio 111 do Aranha Science Podcast. E hoje é a segunda parte sobre filosofia da computação, que entra em lógica, entra em várias coisas associadas a teoria dos conjuntos e tal. Antes de ir para a parte que eu queria terminar na última aula, eu vou dar meio que um resumo em lógica intermediária, que tá o livro da descrição também com anotação associada a isso. Em si, basicamente, além do que a gente viu na última aula. Então, meio que se fosse literalmente a segunda parte, né? Então, obviamente seria melhor você ver a primeira aula anteriormente, né? Mas não é necessário, talvez. Primeiro eu tenho que falar do Teorema de Gödel, né? Da incompletude, tá, novamente. Ele diz que, mesmo que você tenha um sistema axiomático que seja completo e consistente, você pode fazer proposições no geral verdadeiras, é um sistema rigoroso e tal, você pode criar contradições. Exemplo, paradoxo de Russell, né? Que X pode ser membro de um domínio e não membro ao mesmo tempo. Um paradoxo. Então você pode gerar paradoxos usando lógica ou matemática. Pode gerar coisas que são ilógicas, que são contraditórias. Isso não significa que você não pode identificar essas coisas contraditórias, né? Então não é um problema para matemática quando as pessoas pensam, né? Contanto que você não, contanto que você não tem ignorância. Obviamente nós temos ignorância sobre todos os temas, né? Só Deus não sabe de todos os temas de forma exaustiva, mas a única coisa que nos poderia nos atrapalhar em relação a isso é a ignorância, né? Então, por exemplo, alguém vê a citação do paradoxo de Tarski, perdão, do paradoxo de Russell e não vê que é um paradoxo, por exemplo. E você pode ver questões expansivas disso, né? Você tem também o que é chamado de Lowenheim-Schooling Theorem. Lowenheim, é certinho para não errar o nome dele. Lowenheim-Schooling. O que esse daqui diz? É basicamente tem a ver com o Teorema de Gödel também. Qual que é a premissa principal? Então, dentro de um conjunto lógico, é, por exemplo, você pode ter um número de modelos, por exemplo, dentro dos números irracionais, reais, naturais, etc. São finitos, ou seja, eles são contáveis. Então você tem modelos que são contáveis, ou seja, eles são completamente numeráveis, né? Então você tem modelos contáveis. Vamos supor que eu tenho um modelo M e esse modelo é contável. Não necessariamente computável, tá? Contável é diferente de computável. Por exemplo, tem os números naturais. Ou números primos, por exemplo. Os números primos, eles são infinitos, certo? Então, eu tenho 2, eu tenho 5, eu tenho 11, etc. Os números primos são infinitos, né? O livro de Aristóteles, por exemplo, o Teorema de Euclides, né? O grande ponto é que eu não consigo computar todos os números primos, porque eles são infinitos. Por exemplo, na conjectura de Goldbar, eu não consigo computar todos os números dentro da conjectura de Goldbar. Tem a versão Frankfurt, né? Uma das versões é que você pode gerar é, números pares pela soma de números primos, né? Então tem o número P1, P2, ele vai sobre. Você pode gerar números a partir disso, né? Por exemplo, pode ter números pares, por exemplo. Depende aí da versão, né? Tem uma versão que é com três números primos, enfim. É, a questão é uma coisa sobre números primos para gerar números. Só que no caso, você não tem uma prova para infinitamente isso. Isso não é computável. Então, a conjectura de Goodbar é parcialmente computável. Então, consegue ter, sei lá, 10 elevado a 38, vamos supor. Não lembro exatamente quando tá. Vamos supor. eu- Você tem mais números que eles são infinitos. Então, a questão é como que eu consigo provar algo que é abstrato, né? Porque, cara, existem números infinitos. Literalmente? Literalmente não, mas ao mesmo tempo sim, porque você pode ir computando mais números ad infinito, contanto que você tenha capacidade computacional. O que vai te impedir é tempo
principalmente tempo, né? Não importa quanto capacidade computacionalmente, o que vai te decidir é tempo, porque você não consegue rodar algo infinitamente e terminar. Você nunca vai terminar de contar os números primos. O crivo de Aristóteles, ele não tem fim, né? Por mais que você tenha melhores formas de achar números primos, né? Melhores crivos, né? Tem versões modernas, né, pra você achar números primos. Mas no fim, por mais que você consiga fazer uma computação, ela não vai. Por exemplo, eu tenho de zero, números primos de zero até x. Pode ser 10 elevado a 38, por exemplo. Porém, eu vou ter mais. Tipo, vamos supor que seja x prime, que seria 10 elevado a 100. Aí eu posso ter mais aqui do lado, né? Eu posso ter x prime prime, que seria 10 elevado a 200. E assim sucessivamente. Até que eu posso ter 2 elevado à cardinalidade, né? Cardinalidade, que é esse letra hebraica chamada Aleph, né? Então, 2 elevado a Aleph é uma relação de infinitos, né? Eu posso ter 2 elevado a Aleph, Aleph, sei lá. Não sei exatamente dá pra fazer isso, mas... na verdade dá. Mas o grande ponto é que você tem infinitos. Então, obviamente, você não consegue computar. Ele é um set contável, mas não computável, né? E o grande ponto é que se você ter no caso, um sistema, né? Lógico, né? Axiomático. E eu dentro desse modelo contável de números atuais, por exemplo, ele é contável e ao mesmo tempo incontável. Como assim? Ele, em certos aspectos, você pode entender ele. Então, vamos supor que até o momento eu posso falar que essa parte é conhecida. Por exemplo, todos os números de pi, por exemplo. Acharam todos os números de pi? Não. Pode ver a data, nessa data agora, todos os números de pi, né? Qual é o valor que foi encontrado até agora, né? Mas é o fato que... Tem um filme, eu recomendo, chama Pi, realmente. Procura aí, filme Pi, dos anos 90. Acho que é inspirado num matemático chamado Cohen, tá? O cara começa a estudar padrões de Pi e tentar achar relações harmônicas nele. Ele fica louco no processo, né? Até no final ele meio que fica loucão. Tem até o Hector do Breaking Bad também nesse filme. É muito bom. Mas a grande questão é que você não consegue ter essa noção de circunferência pelo seu diâmetro e conseguir saber o, o fim disso, né? Então, parece que atualmente já foram calculadas mais de 105 trilhões de casas decimais em pi, aqui pesquisando na internet, né? Então, basicamente é isso, né? É simplesmente... A gente tá falando sobre 105 trilhões de casas decimais e ainda tem mais. Então, ele é um número real, né? Então, pi tá dentro dos números reais. Então, você tem a noção de contável e incontável em modelos axiomáticos. Que leva a uma contradição. Como algo pode ser contável e incontável ao mesmo tempo, né? É meio esquisito, né? Como assim? E aí você tem o teorema de Tarski, né? Também é bem interessante. Vou colocar aqui. Tarski Theorem. Teorema de Tarski. Do Alfred Tarski, né? Que tem a ver com isso também. Ele diz mais sobre a questão... porque na lógica você tem uma coisa chamada sintaxe e semântica, né? Tem um livro que está na descrição sobre lógica intermediária. Você tem que a lógica é uma linguagem, primeiro. Lógica é... A matemática é uma linguagem. Isso é algo irrefutável, tá? A matemática é uma linguagem do ponto de vista semiótico. Até com isomorfismo para a linguagem verbal e tal. Um isomorfismo não perfeito, tá? Mas a lógica é uma linguagem. É um fato. E ela possui sintaxe e semântica. O que significa isso? Que você tem estruturas lógicas que obviamente possuem significados e significantes. Por exemplo, o teorema de Gödel, ele tem um significado. E dentro de um modelo axiomático você pode gerar contradições, mesmo que o modelo seja consistente. Qualquer modelo axiomático. Ou seja, tu pode fazer proposições falsas nele e não estar errado do ponto de vista do formalismo da linguagem.
Assim como na linguagem verbal também, você pode fazer coisas contraditórias, né? Pode falar coisas contraditórias que não violam a lógica dessa proposição, por exemplo. Eu posso dizer que porcos que voam existem. Dentro da minha sintaxe e semântica da linguagem, a minha proposição, ela é verdadeira em determinados contextos. Talvez eu possa dizer agora que num livro de fantasia, sei lá, no Senhor dos Anéis da Vida, Alice no País das Maravilhas, porcos que voam existem. Então ela é verdade num dado contexto. E esse contexto, ele tá no, né, ele é produzido através de sintaxe semântica, significado e lembro de um professor de teologia na igreja me ensinando sobre isso, é noção de significado e significante, né? Então, significantes são as aplicações. Então você, por exemplo, você tem um significado e vários significantes. São aplicações, tá? Obviamente, os seus significantes, eles são limitados pelo seu significado. Não pode falar o que você quiser com o seu significante. Mas tem várias aplicações. O limite dessas aplicações é o contexto e ignorância também, né? Porque às vezes você não consegue saber uma aplicação porque você é ignorante sobre. Quanto mais você entende o teorema de Gödel, mais significantes você acha, mais aplicações. Para matemática, para lógica, para ciência da computação. Por exemplo, que por exemplo, a, a questão do décimo problema de Hilbert demonstra, na verdade, o teorema de Gödel também, ou o problema da decisão de Turing, ambos são significantes do significado do teorema de Gödel. O teorema de Gödel, ele é um fato, é um significado. O décimo problema de Hilbert é um significante. Também a questão do problema da decisão. A gente vai falar posteriormente de Three Degrees, mas basicamente, isso aqui é uma interpretação filosófica também, mas é uma coisa lógica e óbvia. Quando a gente for falar sobre Turing Degrees, que eu creio que vai ser essa aula, se possível, né? Basicamente, o que Turing Degrees e Turing Jumps, pulos de Turing, né, fazem é basicamente gerar significantes dentro do sistema lógico. É isso. Você tem saltos entre significantes e um espectro de significância. Aí o bagulho fica louco, né, do ponto de vista filosófico. Mas não é algo totalmente fora do normal, não é uma afirmação subjetiva. É algo real, realmente verdade. Então, esses três teoremas de Gödel, Lowenheim, Skolem e Tarski, eles têm significados e aplicações desse significado. Obviamente, quanto mais você entende o significado disso, e eu não creio, por exemplo, que eu entendo o significado desses teoremas exaustivamente, eu não creio que eu entenderia em um dia todos os significantes possíveis do teorema de Gödel exaustivamente. Só Deus sabe os significantes possíveis e inimagináveis desses teoremas, por exemplo, e de todos, né? Em todos os seus âmbitos. A questão é, quanto mais a gente tem de metamatemática, né? Entra na questão do que a matemática pode ou não fazer. Metamatemática. Julia Robinson falava muito sobre isso, por exemplo. Dava curso sobre isso. Quanto mais a gente entende sobre isso, mais a gente entende sobre significantes do próprio teorema de Gödel, né? O teorema de Gödel, ele é um significado que gerou a metamatemática. E o primeiro significante que encontraram foi o Turing no problema da decisão. O artigo está na descrição, né? Então, entenda isso. Teoremas têm significados e significantes, aplicações. E isso não é totalmente fora do normal, porque é uma linguagem. É uma proposição linguística. Isso é um fato. Então vamos lá, vamos agora ir para alguns básicos aqui que a gente tem que entender. Eu não creio que eu vou conseguir falar sobre tudo, tá? Então eu vou dar um resumo aqui de algumas questões. Primeiro nós vamos ver sobre o teorema da extensionabilidade, né? Eu só vou colocar extensão. Eu tenho que ser rápido aqui porque tem muita coisa. Eu não sei se a gente vai chegar em Turing Jumps, né? O que diz esse teorema? Também tá na descrição do livro, tá? Se quiser checar essas questões. Se A e B são conjuntos, né? São sets. Eu uso a set porque eu prefiro set. Então, A e B é igual. A igual a B. Se somente C, vou colocar aqui em inglês.
para todo x, para todos os elementos ionésimos, né? I sendo igual a 0 até n. Para todos os elementos dentro desses conjuntos, elementos são objetos matemáticos. O conjunto é um objeto, pode ter propriedades matemáticas que você pode definir. Por exemplo, eu posso dizer que cada elemento no conjunto A pertence aos números naturais. Ou eu posso dizer que cada elemento em X, cada elemento X, cada objeto em A, esteja dentro dos números inteiros. Também inclui menos um, menos 2 até a de infinito. Obviamente, Z vai ser maior do que N, porque você vai ter, obviamente, aqui você vai ter para menos um, menos 2, etc. Pra cá você vai ter de 0 até o infinito. Os números inteiros, eles vai... Ele tem tanto os números naturais e os números negativos, né? Mas o grande ponto aqui, para todo x dentro de A, seja qual a definição de A que você tenha, ele também está em B. Também tem B. Também está em B. E vice-versa. Então, se A é igual a B, eu quero dizer, por exemplo, deixa eu falar que A é uma caixa. Vamos supor que é um baú de David Jones. E eu quero fazer uma relação entre ambos. Uma relação abstrata, obviamente. Esses sets, eles não existem, eles existem na nossa mente. É a teoria das ideias de Platão e tal. Então aqui é o conjunto A e B. Eu quero dizer que ambos são iguais. Ou seja, que tem uma relação, por exemplo, poderia dizer que tem uma relação objetiva entre A e B. A gente vai falar sobre isso já já. Depende, né? Você pode falar, por exemplo, de um subset. Isso aqui é a questão da extensão, né? Eu posso dizer agora um subset. O subconjunto, tá? Basicamente, se para todos, esse daqui significa para todos, tá? Esse símbolo. Para todos x, i, todos os objetos dentro de A também estão em B, então significa que A é um subset de B, subconjunto de B. Caso não seja, a gente faz assim, né? A não é um subconjunto de B. Então, se todos os elementos A fazem parte de B, qual é o exemplo? Vamos supor que x de em A seja verdade, no caso é uma verdade, né? E no caso A está dentro dos números irracionais. Eu posso dizer também que x, y na verdade, vamos supor, estando em B, também está dentro dos números reais e vamos supor que ambos são infinitos. Logo, eu posso dizer que ambos são idênticos, né, de certa forma. Fazem parte um do outro. Tem também o que é chamado de subconjunto próprio, né? É um subconjunto próprio. Essas coisas são muito básicas, tá? Eu não vou entrar nos detalhes mais complexos. Mas é importante para depois você entender o que é tudo degrees. Então, se A for o subconjunto de B, então, parte está em A e B. Porém, outro fato, mas A é diferente de B. Então aqui está falando que é igual na extensão, agora está falando que é diferente. O que segue disso? Então, A vai ser um subconjunto próprio, né, de B, que é esse símbolo aqui. Aí tem uma setinha assim, de B. Então é algo muito simples. Por exemplo, o exemplo que no livro dão é muito bom de entender. Vamos supor que A esteja dentro dos números naturais e B dos números inteiros. Então tem partes deles que não estão em A. E vice-versa. Então, os números inteiros vão de menos um até menos 2, menos infinito. E os números naturais só vão de zero até infinito. Então, você tem algo que não tem em A, por exemplo, mas tem em B. Outro exemplo que é muito simples de entender.
Vamos supor que agora eu vou falar de A e B também. Vou colocar C e D pra não confundir. Não tem o subconjunto C. Assim, o nome que se dá pro subconjunto não importa. Se eu chamar o subconjunto de Crash Bandicoot. Importa as propriedades dentro deles, tá? Pode chamar de seu subconjunto do que você quiser. Normalmente letras do alfabeto tradicional são usadas, né? Poderia ser outras letras. Não importa. Poderia dizer que si está dentro dos números naturais. E não tá errado. Agora vamos supor que eu tenho C dentro dos números irracionais. E eu tenho D dentro dos números reais. Obviamente, os números reais são maiores que os irracionais. Então, os números irracionais, eles compõem, por exemplo, decimais que podem ser definidos como números inteiros. Eles são comensuráveis. Então, por exemplo, sobre 2, sobre 4, 1 sobre 6. Agora, quando eu tenho números reais, eu tenho π, raiz de 2, raiz de 3. E aí, no caso, são números não comensuráveis, ou seja, eles não podem ser descritos por números inteiros, né? Pela razão de números inteiros. São números não comensuráveis. Dava um nó de cabeça nos pitagoreus e o próprio Platão prova isso, acho que em Mênon, que eu citei no curso de História da Filosofia, que eu ainda vou continuar, tá? Eu acho que eu vou continuar. Então, entra muito nessa questão da matemática, né? No período grego. E, obviamente, é, o ponto é que esses três questões basilares são importantes para a gente entender essa relação. Bom, é, significa isso. Significa que, vou deixar, vou apagar aqui embaixo. O livro ele escreve de forma muito legal. Que os números naturais, eles são um subset próprio dos números inteiros, como eu já falei. Vai de menos um até infinito. Que são um subconjunto dos números irracionais. Não, perdão. São o próprio subset dos números racionais. Então tem parte que os números racionais têm e outro não tem. Mais ou menos isso. Então esse é o ponto na prática, né? E isso tem infinitos, tá? Isso daqui, abstratamente infinito. Eu já vi cara, no YouTube, tem um debate, professores conhecidos, em que um defendia a noção de infinitude na matemática e outro não. Na minha opinião, a noção abstrata de matemática, ela existe. Embora ela seja, em vários aspectos, não computável, ela existe. Alguns dizem que não, né? Mas enfim, não importa. Tem pessoas que acreditam que só. Nominalistas na matemática acreditam que só o que você vê que você pode dizer que existe, né? Na matemática, mas enfim, não importa. Como o Peirce falava, né? Essas pessoas não são idiotas, né? Nominalistas, né? Desculpa se você é um nominalista, mas enfim. Tem intersecção. Intersecção é dada, por exemplo, por intersecção entre A e B. Eu posso escrever a união entre A e B. É muito simples. Na anotação do livro, ele diz, por exemplo, vamos supor que eu tenho objeto X e X está dentro de A, ou, que significa ou X está em B. É uma intersecção. Uma união vai ser uma mudança simples. Vai ter que X está em A e, é uma adição, né? E X está em B. Em um, é uma condicional. Ele ou pode estar ou não estar. Perdão, eu inverti os símbolos. Olha eu fazendo merda. É, esse daqui. Esse daqui é intersecção. União, esse daqui. Eles. É isso mesmo? Eu confundi, não. É isso mesmo. A união é. Ou X está em A ou em B, e a intersecção, ele está, é uma adição, né? X está em A e em B. E você tem essa união geral sendo descrita, por exemplo, como ionésimos objetos no grupo global de objetos, né? Você tem N objetos que pode ir de 0, 1 até o infinito. Ou pode ser finito também, né?
Depende aí. Isso vai ser igual a união. Opa, eu sempre penei pra fazer isso aqui na escola. Quero que eu estudei desenho, hein? E aí você tem ionésimo nos objetos aí. No caso, nesse contexto. Um grupo global de objetos. Ionésimos objetos. Aqui. Aí você tem a intersecção entre AI. Ah, eu esqueci de pôr AI aqui, ó. A intersecção de AI, de AI objetos. Em ionésimos parâmetros em AI. Então, o que importa é AI. E você tem ionésimos de objetos na mesma, né? E aí você vai ter aqui AI dentro de I, global. E é a mesma coisa, só que vai ser intersecção. A forma de representar é diferente. Basicamente é isso. Exemplo do paradoxo de Russell nesse contexto, por exemplo. Tem que R, uma relação. Ele não faz parte de si mesmo, né? Porque ele faz parte do domínio e não faz parte do domínio, né? Então, paradoxo de Russell, né? De certa forma. Pode ser gerado em qualquer forma, qualquer sistema axiomático no geral. Tem relações binárias, né? Binárias. Por exemplo, se R ser uma relação é um subconjunto de A, que é uma relação binária, em A, x e y está dentro de A, fazem parte de A, né? Então, você tem que uma relação entre R e x e para esses objetos dentro de R. Então, isso aqui é muito importante. Relações entre objetos. Essas relações, elas são simétricas, antissimétricas, tem transitividade, tem várias leis que regem relações. São relações entre objetos matemáticos. Isso é muito importante. Você vai também para a teoria dos grafos, né? Eu não vou entrar na teoria dos grafos aqui. Mas, por exemplo, você tem o que é chamado de lema de Koenig. Se você tá na passagem aqui, diz que se eu tenho uma árvore binária que se quebra em diferentes arcos, então tem uma árvore T e ela se quebra em diferentes arcos. A árvore binária que é usada mesmo para sistemas bancários, né? O Bitcoin também é usada para verificação aí de identidade e tal. Você tem aí. Vamos supor que é infinito essas árvores binárias de probabilidade nesse contexto. No caso, o lema de Koenig diz que essa árvore tem é, infinitos braços, é uma árvore infinita. Logo ela tem infinitos braços. No sentido de que no tempo t, vamos supor que é uma teoria de probabilidade, por exemplo, probabilidade marcoviana. Você tem o ritmo de Monte Carlo, só para ficar mais claro, né, pra explicar. Tu pode calcular literalmente, computacionalmente, infinitos de probabilidade? Não. Tu já vai girando ao longo do tempo, o tanto que você consegue computar ao longo do tempo. Mas, teoricamente, eles são infinitos. Ao mesmo tempo, eles são finitos, computacionalmente. Eles são abstratamente infinitos e computacionalmente finitos. Essa é a noção. E também o que é chamado de lema fraco de Koenig, né? Então, qualquer sub-árvore que vai de 0 até 1 tem um número de árvores infinito, né? Número de folhas, né? Número de possibilidades. Obviamente, tu não quer trabalhar num campo probabilístico de infinitas probabilidades, por exemplo. O algoritmo de Monte Carlo é muito usado em IA para jogos. Por exemplo, foi muito usado na IA que joga Go. Aquele jogo milenar chinês e tal, que tem um documentário da DeepMind. O cara ganhou do melhor do mundo, né? A IA. O grande ponto dessa questão é que o algoritmo de inteligência artificial ele tem um espaço probabilístico que ele trabalha. Ele não simplesmente. O espaço probabilístico ele é tecnicamente infinito.
dentro de um jogo, ele se torna finito. Então, as posições que você pode fazer no Go em determinado contexto pra ganhar, elas são finitas. Embora tenha um número de possibilidades de cada jogada que beira um número 2 elevado a 38, se não me engano. Tem um número pra cada jogo, né? Sei que o xadrez é mais baixo, por exemplo, do que o Go. O Go ele tem mais possibilidade do ponto de vista probabilístico do que o xadrez. É por isso que foi resolvido depois o Go, né? O Shogi também. Então, o xadrez, ele é menos. O xadrez é menos. Tem uma palestra que eu vi no passado que eu anotei essas coisas. Eu também dei no curso de inteligência artificial na introdução, né? Então, o xadrez, ele é, entre aspas, mais fácil, né? Do que o Shogi computacionalmente. O Shogi ele é considerado NP Complete pouco tempo atrás. O xadrez ganhou do Garry Kasparov lá, o sistema que nem usava IA, usava um algoritmo de credit assignment, né? Algoritmo basicamente sem IA. Tinha um banco de dados ali de jogadas, curada por grandes jogadores de xadrez. Mas o Deep Blue lá, que nos anos 90 não era IA. E o xadrez ele tem menos possibilidades que o Shogi, e o Shogi do que o Go, e o Go do que Dota 2, por exemplo. Isso aqui não é achismo, tá? Vai lá no paper da OpenAI sobre Dota 2, OpenAI 5, tu vai ver. Dota, ele é mais complexo. LoL também. Do que Go, Shogi e xadrez. Então, são jogos de estado finito também, né? Eles são jogos fechados, né? O tipo de coisas que você pode fazer no jogo não beira o número de possibilidades maior. Quando você vai pra jogos de, por exemplo, Minecraft, que o campo de probabilística ele é muito maior. Não é exatamente infinito, mas ele beira o infinito, porque, por exemplo, o xadrez ele é um jogo fixo, né? Você tem o tabuleiro, tem as peças, tem as posições que você tem um limite do que você pode fazer. Tem regras e tal. No Minecraft, você tá num mundo aberto. Você faz o que você quiser. Mesmo que você tenha objetivos, subobjetivos, que normalmente é dado pra IA, o reinforcement learning nesse contexto, o seu espaço probabilístico é muito maior. Por isso que no momento não tem uma IA que resolva, né? Jogos abertos. Não existe. É um problema sem solução no momento. Nesse contexto, né? O que é bem interessante. Então a gente trabalha sobre espaço probabilístico nessa questão. Bom, opa, acabou minhas coisas. Apagar coisas aqui. Então pode tirar um print quem quiser. Eu vou apagar essa parte mesmo, que eu já falei, né? Então eu tenho mais algumas coisas pra falar antes de talvez eu vir para Turing Degrees. Se essa aula não demorar muito, eu vou para Turing Degrees. Se Deus permitir, a gente vai conseguir hoje. Bom, vamos para funções. Parte 2 aqui da aula, funções. Então, é o básico de funções. Então, eu estou usando a anotação do livro abaixo. Então, você tem uma função A para B, em que se A é chamado de domínio de F, domínio de F, pode conter várias coisas, e B é chamado de codomínio, não é condomínio não, é codomínio de F. F de X contém input em que B, na verdade, X é pareado com B, com o codomínio. Significa A vai ser os argumentos de F. Predicado, você pode usar o termo que você quiser. Funções ideais, na teoria do Vapnik. Seria bom eu já desenhar isso aqui, né? Esse modelo chama ADIN. Eu sugeri num livro. Inquisições e Arquitetura é um dos volumes, que eu não lembro qual volume eu sugeri isso. Tem na matemática, na ciência da computação, predicados. Você tem regras. Funções ideais, que é o que a gente está tratando. E algoritmos. Então vamos lá.
que significa isso, né? Eu tô baseando isso daqui, eu baseei isso daqui, na verdade, num podcast que eu vi do Lex Friedman com um cara chamado Vapnik, né? É o cara do suporte Vector Machines, aprendizado supervisado aí. É um russo, né? Então, qual a questão? E nesse podcast também em livros, em artigos, na verdade não em livros, em artigos, que eu só li artigo dele. Nem sei se ele tem livro, mas ele fala sobre que tudo na ciência da computação é predicado. Então você precisa de uma ideia. Por exemplo, qual é a ideia da inteligência artificial? Um algoritmo que aprende, certo? Com erros. Essa é a ideia, esse é um predicado. Qual é a regra? Eu poderia dizer que a regra de aprender com os erros seria tentativa e erro, por exemplo. Aqui é a parte 1, aqui é a parte 2. Eu vou tirar o happening aqui só para ter espaço. Terceiro ponto. Funções ideais. Então, eu quero uma equação que defina isso. Então, poderia dizer a função de erro por W e J, que é as sinapses artificiais. Daqui é a equação padrão do backpropagation original. Então, agora eu tenho uma equação que é um gradiente para atualizar erros. Eu não lembro de cor do gradiente, tá? Eu não vou me arriscar pra ir além disso daqui, mas enfim. E aí, no fim, você tem algoritmo. Qual a diferença da função ideal do algoritmo? O algoritmo ele vai fazer uma interação de com argumentos dessa função. Então, o algoritmo é diferente da função. Primeiro gera a equação, depois você gera o algoritmo. Você tem que modular o algoritmo dentro da linguagem de programação lógica, né? Então você converte pela o que é chamado de correspondência Curry-Howard, que diz que tem um isomorfismo entre lógica proposicional e matemática geral, matemática pura. Tu converte a equação para um algoritmo, para lógica, para uma linguagem. Python, aí vai para Type Theory também, para Julia, para C++, não importa, qualquer linguagem. Tem um jogo, que gerar algoritmos, para gerar a física do jogo. Tem as equações ideais da física, tem uma bola de futebol, por exemplo, jogadores e tal, peso, massa, etc. Relações de peso do ar, coisa do tipo. Pega as equações, os predicados, né, da física newtoniana e aplica equações associadas a isso e aplica algoritmos no jogo para isso. Do ponto de vista tridimensional, né, do ponto de vista euclidiano até. É uma coisa simples. Então você tem que ter predicados. Daqui é o básico de funções. É a minha visão de funções, embora tirada do VAP. Então o X é criado com o codomínio, né? E você tem que ter uma coisa chamada range. Em Python, eu lembro que eu lembro que eu fazia técnico de no ensino médio de informática e o professor ensinava Visual Basic. Ele fazia a gente programar no Word. No Word não, no bloco de notas. Ele fazia o programa rodar no bloco de notas. Só que eu lembro que em casa era diferente. Eu literalmente fazia no papel, cara, porque eu não tava conseguindo fazer o Python rodar. Eu não sabia. Aí, na época, né? Isso faz anos atrás. Tava na escola ainda. E eu fiz o curso de Python for Everyone no Coursera várias vezes no papel. Eu não lembro se eu terminei, mas fiz várias vezes no papel. E, enfim. E tinha essa função range. Eu não sabia a razão na época, né? Mas o range é uma relação de função de f de x dentro de A. Em que é um subset do codomínio. Condomínio. Tá? Codomínio de B. Então, você tem uma chamada de relação surjetiva aqui. Então, o que é uma relação surjetiva? Para todo y, output no codomínio, que é o que você quer achar, né? Então, y output, o resultado, existe
there exists x, que é seu input, dentro de A. Então existe um input, A é seus argumentos, f de x tá ok igual a y, que é o seu output. Esse é o resultado. Então primeiro, existe um resultado possível em B, que é o codomínio. E existe um input possível. O input possível é uma função que está também pareada com B. Não é B, mas está pareado com B. Só que existe em A. Então, dentro da argumentação, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A mais B é igual a C. C é o Y, certo? É o resultado. X1 e X2 é seu input. E você tem uma relação entre A e B, na lógica. São variáveis. Em Python, você tem que definir as variáveis. Não pode, por exemplo, somar zero. Tem que fazer. Pode, na verdade, mas tem que ter valores. Se você não declarar os valores, precisa declarar. As variáveis, elas não são exímias de significado. Quando você declara um valor, você dá o significado para A e B. Então, por exemplo, eu posso dizer que x1 no Python vai ser igual a 2 e x2 igual a 3. A questão é, eu dei um valor. Poderiam ser valores flutuantes, poderia ser valores que variam de acordo com uma medição de equipamento, não importa. A questão é, o valor ele tem que ser declarado. Agora, nesse contexto, o range da função ele está em B. E é uma relação subjetiva. Significa que é uma relação subjetiva. Eu vou apagar aqui em cima. Basicamente, uma noção subjetiva, ela tem um domínio aqui, alguns pontinhos que eu vou chamar de x, e eu tenho aqui, vou até pôr em outra cor para ficar mais claro. Eu tenho y e eu quero fazer uma relação entre ambos. Nesse caso, vai ser uma relação surjetiva, ou seja, eu vou ter 1 para 1 e vou ter dois objetos que podem ir para outro ponto. Então, você pode, você tem na prática, eu tenho um range, tem uma disponibilidade maior de relações entre x e y. Então, não é de 1 para 1. Dois elementos podem estar em um só, ou um elemento, ou de 1 para 1. Você pode ser as duas coisas. Relações injectivas, elas são diferentes, porque basicamente elas são de 1 para 1. Então, esse xi vai para um ponto. Vamos supor que é x1 aqui. X2 vai para outro ponto. E o outro vai para outro ponto. Então, no caso, é de 1 para 1. One by one. Então, ela não tem range. Então, para ambas, as relações injectivas e surjectivas é a mesma equação. O que muda é a função do codomínio. Uma ele tem um range maior. Tem um range, na verdade. É uma função que permite outras relações. E na outra é de 1 para 1. Então, você pode fazer inversas disso também, enfim. Tem bijecção, que basicamente é tanto subjetiva quanto injetiva. Quanto injetiva. Enfim. Aí você tem uma coisa que é chamada de... Eu recomendo que você tire print, né, das partes que eu já falei sobre. Você tem outra coisa chamada... não só funções inversas possíveis, né? Que demandam morfismos nesse contexto. Então você tem, por exemplo, funções inversas. Por exemplo, f de x vai ser igual a um morfismo de x. É isomórfico. E você tem funções parciais ou semicomputáveis. Por exemplo, vamos supor que x está dentro dos números reais. Eu quero fazer uma função dentro de números reais.
Então eu tenho uma função probabilística, por exemplo, a medida de Lesbag. E aí eu tenho números reais. Eu quero fazer uma relação parcial. Números reais. Isso daqui é semi-computável, ou seja, é uma aproximação. Isso semi. Ela é computável? É, mas não completamente. Então, eu consigo computar π, por exemplo? Não. Consigo computar parte de π. Então, funções probabilísticas semi-computáveis, normalmente, é de 0 até 1 com a medida de Lesbag, tá? Lesbag. É muito importante isso daqui em Reinforcement Learning, inteligência artificial. Então, isso daqui é absolutamente importante em inteligência artificial. O autor também coloca isso daqui como uma composição de G de F de X dado G F de X. É a mesma coisa que o que está aqui, é um isomorfismo de preservação de grupos, né? Então você tem um mapeamento de uma relação de relações, de domínios G e F com uma variável x e vai ser igual à função G F de x. No caso, eu tenho um mapa. Eu tenho dois domínios que estão tendo relações isomorfismos, relações isomórficas. Então, eu posso fazer adição, multiplicação, eu posso operar funções matemáticas em entre domínios diferentes, de conjuntos diferentes e tal. Chama composição. E aí, a parte que mais fica mais interessante disso, eu já vou entrar também na parte mais complexa, vamos supor que eu tenho uma linguagem L. L é uma linguagem e é uma linguagem lógica matemática. E eu tenho L fórmulas. Notação também do livro, tá? Que são strings, né? Em Python também, em programação geral, a gente aprende também que é string. Aqui, com string, eu quero fazer cadeias de proposições. Que são, no caso, a string ela pode conter N elementos que a gente vai chamar de A. Ou N sentenças também, se a gente for falar sobre lógica em si. E essa daqui é uma sequência. É uma sequência. E aqui é uma parte minha, tá? Essa linguagem, ela permite L fórmulas, L strings, N proposições, em que você tem o que é chamado de abstract space, ou espaço abstrato. O que na minha visão é um espaço abstrato? Espaço abstrato. São todas as funções possíveis dentro do conjunto da linguagem e fórmulas em que vai para todos os tipos de lógicas que existem. Para consistente, quantum logic não booleana, lógica booleana, lógica clássica, qualquer lógica que você pensar, todas as lógicas que existem. Isso aqui é uma questão também filosófica e semiótica. Elas estão dentro daqui. Então, todas as lógicas possíveis, todas as linguagens, fórmulas, tipos de símbolos estão incluídos aqui. Só que o espaço abstrato é o espaço probabilístico de funções que você pode realizar. Obviamente elas são infinitas. E pode dizer com lógica infinitas coisas. É óbvio. Em sequência. As sequências são diferentes, ordem. Então, por exemplo, um livro. Tu acha que pela, as palavras da língua portuguesa serem infinitas e as regras de sintaxe semântica, todos os livros, um dia vão ter tantos livros escritos que eles vão ser iguais? Não. Não importa só o conjunto de palavras que existem, as palavras que, como elas formam frases, todo livro é único. Todo livro, ele é uma sequência de caracteres, de palavras diferentes. Então, basicamente, é infinito o número de livros que você pode escrever. E tem uma passagem que é: não há limite para fazer livros, né? No fim de Eclesiastes. Eu amo essa passagem, né? Pega isso pra mim, né? Não há limite. Realmente, não há limite pra fazer livros, porque é basicamente infinito. Pela graça de Deus que nos concede de fazer, né? Então, o que significa isso também?
que para todas as L-fórmulas, então tem infinitos tipos de lógica, tá? Strings ah, possuem o modelo axiomático disso. Isso daqui, esse símbolo significa modelo axiomático. Onde esse símbolo restringe, ou seja, os conjuntos axiomáticos que você, como você definiu na sua lógica, depende da sua lógica, em que ele restringe o set de fórmulas possíveis que a gente vai chamar de S de A com TSAN. O certo é pôr zero para notação ser igual. Ou seja, o conjunto de sentenças que você pode fazer que são corretas nessa lógica, dependendo da forma como você estruturar, elas são restringidas, embora não necessariamente infinitas. Depende da lógica. Então, o número de sentenças, não o número, mas a forma que sentenças podem ser estruturadas na lógica booleana são infinitas. Se você quiser expandir até para lógica de primeira, segunda, terceira ordem e high order logic. Então, e a estrutura da lógica é diferente. Por exemplo, lógica booleana é diferente de lógica não booleana quântica na o que é chamado de quantum logic, na teoria, por exemplo, inicialmente iniciada pelo von Neumann e o Birkhoff num paper, que o nome é quantum logic. Enfim. Então, o seu espaço abstrato é finito. É literalmente infinito. Aí você tem questões de validade dessas funções, né? Então, quais funções são válidas? Primeiro eu vou mostrar isso aqui. Primeiro, você tem aqui o set de sentenças. Tá? O livro aqui em questão que eu estou usando como base para essa aula. Então, qual que é o set de sentenças de uma lógica? Na verdade, todos os tipos de lógicas. Primeiro você tem o que é chamado de M. M é uma estrutura. É uma estrutura de um conjunto lógico. E eu tenho que, sendo A maior que N, ou igual a N, eu tenho que ele é congruente à existência de N coisas, a existência de N parâmetros, Nx, tal que x é diferente de x2, x1 é diferente de x3. Então você tem uma relação de diferença entre parâmetros, né, de sentenças. E na estrutura você pode estruturar de formas diferentes. Então a estrutura M, se somente se M contém ao menos N elementos. Consequentemente, N diz que também é a negação de N mais elementos que contém ao menos N elementos. Guarde essa parte at most e at least. Então, at least significa ao menos. At most é mais pra cima. Então, no máximo, tantos elementos. Por isso que aqui é N mais 1, né? Porque você tem, obviamente, a N. Perdão. Como corrigir? Aqui. A maior que N, ou igual a N, é menor que A maior que N mais 1. E se A maior que N, tá aqui, N pode ser finito. Se A é igual a maior que N igual a 1, N mais 1, significa que isso daqui pode ser assim, pode ser finito, mas é maior que N. Em notação, é assim que se faz. Quando você vê N, é menor que N mais 1. N mais 1 significa uma sequência. N mais 1 significa sequência, nesse contexto. Então, tem uma diferença da estrutura quando você tem a estrutura de sentenças sendo finita e beirando infinito. Então, seu espaço probabilístico é maior. E tem lógicas que têm um espaço probabilístico maior. Por exemplo, vamos supor que eu tenho... eu vou usar minha própria notação aqui. Eu tenho uma linguagem L e dentro dela tem um axioma π. São axiomas, né? E essa lógica é consistente, vamos supor. Vou colocar W aqui, que ela é consistente. Só que essa lógica, vamos supor, que eu vou chamar de lógica 1, aqui é só um índice, tá? Vamos supor que ela, do ponto de vista de espaço abstrato, de sentenças que você pode formular, por exemplo, lógica de primeira ordem de uma tipo de lógica, é menor que outro tipo de conjunto axiomático, que é menor
e outro conjunto axiomático. E assim há de infinito. Entende? Então, dependendo das formas que você estrutura esses axiomas, o seu espaço amostral vai ser maior. Obviamente, você não pode escrever com lápis, caneta, todas as sentenças possíveis numa lógica. Porque o espaço abstrato é infinito. Mesmo assim, tu pode estruturar ela e tal. Tu pode gerar contradições, tá? Como eu disse anteriormente, a lógica de primeira ordem, segunda ordem e qualquer ordem, ela não é decidível, né? Ou seja, ela pode gerar contradições. Então aqui, por exemplo, é uma sentença em que A é igual a N. Ele não é nem menor, não é nem maior que N, nem maior que N igual a 1, ele é igual a N. Só que aqui, a diferença é que, por exemplo, se A foi maior que N, vai ser ao menos de N elementos. Se A for maior que N mais 1, então ele tem ao máximo N elementos. A de infinito, que é maior, espaço amostral maior. Se ela for igual a N, significa que a estrutura M é a estrutura da sua lógica. Ela vai ter exatamente N elementos. Então, para todo Y, vai ser igual a X. N, no caso. É... Daqui também tem outra formulação que eles escrevem. Que descreve essa questão, né? Então, esse é o ponto, né? Então, vamos lá. Outra coisa que eles colocam. Vamos apagar aqui. E eu não falei sobre Turing Degrees ainda, hein? Falei um monte de coisa e não falei sobre Turing Degrees. Será que vai dar tempo de falar de Turing Degrees? Que é a parte principal da razão de eu falar sobre filosofia da computação, né? Então vamos lá. Vamos de verde agora. Agora, eu quero falar sobre outras questões, né? Bom, eles falam que é chamado de sequente. Sequent. Vou colocar em inglês. Eu tenho aqui um conjunto axiomático. Ele implica delta. Delta é o sucedente e esse gama gigante aqui é o antecedente. Em que basicamente o antecedente, ambos juntos são um conjunto de sentenças finitas. Então, dentro de um conjunto de uma lógica, você tem um conjunto de sentenças possíveis finitas. Certo? E se o seu conjunto axiomático ele for um subconjunto do sucedente, é. Ai, que merda. Coloquei pi. E esse gama gigante, esse conjunto axiomático, ele leva a A, ou seja, ele leva a proposições verdadeiras. Então, seu sucedente também leva a proposições verdadeiras. Ou seja, você tem uma lógica que funciona, no geral, no seu espaço de possíveis sentenças, né? Uma sentença A é válida se e somente se P for igual no caso, ele é possível de fazer proposições válidas para todo conjunto axiomático, né? E pi não, é gama, vai levar a se somente se vai ser verdade, né? Se a união disso implica também a negação de A, sendo satisfatório, né? Unsatisfiable, o termo em inglês. Não satisfatório, não satisfy. Então você tem a noção de que proposições verdadeiras podem ser feitas com esse conjunto axiomático. Você tem que definir seu conjunto axiomático para ver se funciona. Por exemplo, tem os EFC, tem o axioma de Peano, não importa. Então esse é o ponto. E outra coisa. Por sinal, são coisas diferentes, tá? Essa parte é diferente da de cima. Outra questão que eu vou colocar aqui em vermelho. Se
Tá todo no livro todo no livro que tá na descrição, tá? Se π for o subconjunto de outro conjunto axiomático, e vamos supor que π leva a tautologia de A, ou seja, ele é verdadeiro no geral. As proposições possíveis são axiomaticamente verdadeiras e prováveis, dentro da sua lógica. Isso daqui se aplica para todas as lógicas. Então, gama prime, esse prime significa que é outro conjunto lógico de axiomas, também vai levar a, enfim. Então, essa é uma relação entre lógicas, né? Tem que a validade de uma sentença A depende se M for verdadeiro, né? Se a estrutura for verdadeira, né? Então, se M for verdadeiro para todo M, que é a sua estrutura lógica, então a sentença é válida. Válida significa que tem sentenças que não são válidas numa lógica. Por exemplo, se eu falar na linguagem português mesmo, pegou o gato, rato. Faz sentido? Não, dentro da lógica verbal portuguesa, na língua portuguesa, meio que fica desconexo, né? Ou é, raio, terra, caiu a. Não faz sentido. Ou caiu na. Raio, terra, caiu na. Ou poderia dizer raio caiu na terra. Ou o raio caiu na terra. Então, a lógica por trás da linguagem, ela tem uma ordem. Não abeliana, por sinal. A ordem dos fatores altera o resultado. Se fosse abeliana, no caso, a ordem dos fatores não alteraria o resultado. Então, o grande ponto é que você tem a noção de que toda essa questão de sintaxe semântica numa lógica, ela tem que ter sentenças que são validáveis, né? E, obviamente, você pode não conseguir provar sentenças sendo verdadeiras em uma lógica, por exemplo. Que é a questão de Tarski. Perdão, Tarski não. Do Alonso Church. Então, a lógica de primeira, segunda, terceira ordem, etc., não são decidíveis. Ou seja, você pode fazer contradições com ela, é, mesmo não errando no formalismo. Como muitas pessoas fazem, né? Usa a lógica pra falar um monte de merda, como se estivessem certas, né? E não estão, né? Então, esse é o ponto. Foi provado pelo Alonso Church, né? Então, e o próprio teorema de Lowenheim-Schooling também é associado a isso. Por exemplo, ele diz que a ordem de segunda lógica, perdão, a lógica de segunda ordem não é compacta. O teorema de Schooling, né? Isso é importante. Isso leva a problemas na lógica de segunda ordem, né? Existe um set de sentenças com infinitos modelos, mas não modelos contáveis. Também é uma consequência do teorema de Schooling, Lowenheim-Schooling. Então você tem infinitos modelos de sentença dentro de uma lógica e lógicas de segunda ordem, por exemplo, mas não contáveis. Leva a um paradoxo, né? Então, basicamente, é isso. Então, acho que a gente já pode ir para Turing Degrees. Acho que só vou citar o teorema de Kleene, porque eu acho muito bonito a demonstração dele, né? Desse teorema, né? É o teorema formal normal de Kleene. Eu só vou chamar teorema de Kleene. Tem dois Es. Ele disse: vamos supor que a gente tenha uma relação recursiva primitiva chamada T de E, X e S. É uma relação computacional. E uma função recursiva que a gente vai chamar de U de S. Se somente C ela é uma função parcialmente computável, que eu já falei anteriormente, eu escrevi em inglês sem querer. Minha mente está pensando menos em inglês que em português. É parcialmente computável, como em números reais, por exemplo. E aqui vai para a medida de Lebesgue também. Então, para algum E,
Não todo E, mas algum E. A gente tem que f de x vai ser aproximado para essa função, tem como o de S, né? Em que você vai ter 1000, que é uma operador de busca não constrangido. Eu não sei exatamente se nesse 1000 você consegue pôr a medida de Desbag direto, né? Se exatamente é isso que significa. Mas o operador de pesquisa nesse contexto. Aí você vai ter ST. S vai ser a função. Uma função recursiva, tá? É um parâmetro da função recursiva. U. Então, 1000 de S. Então, uma relação probabilística. Então, aqui é uma relação probabilística. Aqui é uma função recursiva, um algoritmo. E aqui você tem, eu até vou deixar de outra cor, uma, uma relação recursiva primitiva. Eu não entrei em detalhes sobre isso, mas quem sabe eu tava. Tendo E, X e também S. Então, o que significa isso, né? É basicamente um teorema que está falando sobre a função, as funções no geral, né? E o espectro de relações dentro da mesma, né? Então, por exemplo, em relação a números reais. Então, para algum erro dessa função computável, né? No caso, essa, para algum erro, isso se segue, né? Então, que é aproximada a uma composição de possibilidades. Que é o conjunto abstrato de possibilidades de uma função. Todas as funções que existem. Dentro desse contexto específico, tá? Por exemplo, em números reais. Qualquer espaço é, de pesquisa probabilística de 0 até 1, por exemplo. Vamos supor que essa função de x ela é uma relação de números reais, né? Para números reais parcial. Então, é semi-computável. Então, por exemplo, tu quer fazer um sistema robótico que ele quer andar na rua e para fazer esse sistema probabilístico de reinforcement learning, você usa a medida de Desbag que eu vou chamar de 1000. Tu tem o seu input, tu tem recompensas e ações. E ações estão dentro dos números reais, recompensa dentro dos números irracionais. E seu input, parte dele está dentro dos números naturais, como é comum. Então você vai ter uma função de probabilidade em todos esses parâmetros, né? As recompensas vai ser quando o seu robô faz coisas certas. E vai levar a ações melhores e tal. No fim, tu quer melhorar suas ações. Quer fazer uma função de probabilidade de dado X, você quer fazer certas ações. Então, e dado certas ações, tu quer dar recompensas condicionadas. Não, na verdade, dadas as certas recompensas, você quer gerar certas ações. Tem relações a posteriori, a priori, mas basicamente o ponto é que tu vai usar seu input, né? Sei lá, os dados da câmera do robô, ações cinéticas e tal, do seu corpo e tal, para entender quais ações ele deve fazer. Na verdade, também eu posso dizer que eu posso ter ações condicionadas a X. Eu posso ter X condicionadas às ações que já foram feitas, ou que eu, no passado, e eu posso ter ações condicionadas a X. Então é um espaço probabilístico, que é dado por do espaço de 0 até 1, em números reais, né? Então de 0 até 1 você vai ter conjunto de ações que vão dar certas recompensas para o sistema. Vai para Reinforcement Learning, eu não entendo detalhes aqui. O espaço de funções semicomputáveis de 0 até 1 no sistema robótico vai ser limitado por essa relação do teorema de Kleene. Talvez eu não expliquei da melhor forma o teorema de Kleene, mas eu dei uma aplicação. O significante, né? Enfim. Também mostra minha ignorância sobre mais significantes. Esse é o significante que eu mais que eu entendo, né? Então, tem várias aplicações daqui, mas esse é o que eu tenho mais em mente. Acabamos essa parte, né? Vamos
Pra parte tryhard agora. Pra parte que. Não precisa pular se você não quiser, mas. Eu demorei pra entender o que é Turing Jumps, etc. Então vamos pra Turing Jump. Essa parte eu prometo que vai ser mais complexa, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Tudo isso gira numa coisa que é mais avançada em ciência da computação. Isso aqui não é uma coisa que você vai aprender no bacharelado. Não sei nem se nem mestrado, né? No Brasil, principalmente. Com todo respeito. Eu vou chamar de Turing Degrees. Na verdade, você pode aprender quando você quiser. Quando você lê o livro, tô falando que esse tema normalmente não é dado no contexto mais inicial de ciência da computação. Então, qual que é o objetivo de Turing Degrees? Tem um artigo na descrição sobre isso. É mensurar a não descibilidade. Então, tem a ver com o teorema de Gödel. De conjuntos de sets. É o... São níveis, né? Níveis de não descibilidade. Outro ponto. Qual que é um exemplo de um set decidível? Sets recursivos, ou seja, funções. Por exemplo, eu quero fazer, por exemplo, uma multiplicação de matrizes. Vamos supor que são matrizes. Eu tenho aqui assim. Isso é igual a C. Então, o ponto é... O... Isso daqui é decidível. É possível você fazer essa equação, certo? É um set de recursíveis, né? Equações possíveis em que, né? Se a gente for para a questão da última aula, né? O que é computável, né? Então, decidível. Porém, eu tenho o que é chamado de Halting sets. Que é o problema da parada, né? Por exemplo. São sets não decidíveis. Como, por exemplo, o décimo problema de Hilbert. Ou prever demanda futura, que é o cálculo econômico socialista, por exemplo. É impossível. Então você tem duas coisas. Uma é impossível. É tipo, impossível. No seu espaço probabilístico de lógica, funções possíveis, sentenças possíveis, não tem como se resolver o que está nessa classe aqui. Como o problema da decisão, como o décimo problema de Hilbert, etc. Ou seja, nenhuma string booleana pode resolver esse problema. Então, vamos supor que eu tenha aqui ahn, x. Deixa eu pôr uma cor melhor. Eu tenho uma cor mais bonitinha. X dentro dos números naturais em uma Boolean string com B de S infinita. Uma string, uma cadeia de coisas booleanas, né? De sentenças possíveis. E vamos supor que vamos supor que A seja uma, uma string booleana. E contendo E, S e X dentro dos números naturais. Então essas são as variáveis que a gente vai tratar, né? E vamos supor que estou usando a anotação de um artigo em questão nisso, né? Que ME seja uma máquina de Turing, por exemplo, um computador, não importa. Qualquer sistema computacional com um oráculo A. Oráculo é um termo muito importante em ciência da computação, por sinal. É codificado, encodado por E. Encoded por E. E aí você vai ter uma função, já vou explicar isso, tá? Você vai ter uma função phi de A, o oráculo A, que é uma questão dos... Cara, pensa em algoritmos possíveis nesse contexto, tá? Dentro da lógica possível, dentro dessas... sei lá, da computação de von Neumann, por exemplo. Modelo de neuromórfico, não importa. Você vai ter E e X que vai ser seu
input. Se esse x ele está para baixo, ela não é decidível. Nessa anotação, tá? Não fui eu que inventei isso, tá? No artigo em questão tá isso daí. Se φ de a e de x por setinha para cima, significa que ele entra num looping para sempre, até resolver o problema. Então, por exemplo, um algoritmo, um looping. Sabe quando você aprende em Python um loop? Um for loop, por exemplo? Basicamente está fazendo algo que é possível de computar, né? Porque senão o programa ia bugar. Por exemplo, se você faz uma função incomputável em Python, ela não vai rodar. O que o teorema de Gödel diz? Tem funções que não vão rodar em nenhuma linguagem. Então todos os possíveis... O número de linguagem que você pode criar é infinito, tá? A gente tem Julia, Golang, tem C++, Python, R. O número de linguagens possíveis de se criar com Type Theory são infinitos. Cada um tem sua estrutura, né? Mas o grande ponto é que tem coisas que podem ser feitas dado um oráculo. O Oracle, na verdade, é o set de sentenças possíveis nesse contexto e é a sentença. E basicamente tu quer saber o que pode ser feito nesse contexto, dado o input. Então quando tiver para baixo quer dizer que não é possível tomar para. E quando tiver para cima quer dizer que é possível. Porém, qual que é a noção de Turing degrees? Isso daqui não é uma relação binária de verdadeiro ou falso. Você tem, por exemplo, no 10º problema de Hilbert, ele diz assim: equações diofantinas resolvidas com números inteiros são impossíveis de ser resolvidas com algoritmo quando estão em certo grau de input. Ou seja, quanto mais o input cresce, quanto mais essas equações estão de um grau maior, aí fica impossível, não é um algoritmo decidível. Não consegue resolver. Mas equações diofantinas de nível menor, cara, tu pode resolver no papel, com números inteiros. Diofantos, né, fez isso séculos atrás. Não é que você não consegue resolver nenhuma equação diofantina. Alguma classe de equações diofantinas você não consegue resolver com algoritmo. Esse é o ponto do 10º problema de Hilbert. É um problema que até certo ponto, o problema da parada, até certo ponto, tu consegue resolver ele. Mas não quando o input cresce. Então a questão é, qual que é o nível de não decidibilidade de problemas computacionais? Então ele vai dizer que um Turing degree, né, é uma classe de equivalência, uma equivalência de Turing. Onde existem, e aqui eu vou pôr nessa parte de cima, quantos Turing degrees existem, né, numa função, né, de lower bound até upper bound. Lower bound e upper bound é o espaço de necessidade mínima para você executar um algoritmo, por exemplo. Qual é a lower bound algorítmica do GTA 6? Na computação de Van Neumann, por exemplo. O quanto de hardware precisa em joules ser gerado com a mais eficiência o algoritmo que você tem de hardware para rodar GTA 6? Tem a lower bound, o mínimo necessário para rodar. Para você rodar, para você conseguir com uma certa detidão rodar GTA 6, para seu PC não crashar. Se eu tentar abrir, por exemplo, Elden Ring no meu PC vai explodir. Que ele não tem a capacidade energética suficiente para fazer as computações necessárias para rodar o jogo. Doom rodou Doom até com neurônios, pelo que parece. Num sistema específico, num artigo específico. Rodaram Doom na calculadora. A lower bound de Doom é menor do que a lower bound de GTA 6. Ou seja, o mínimo necessário para rodar Doom é menor do que o mínimo necessário para rodar GTA 6. Porque o GTA 6 tem mais polígonos. Ele tem mais shaders, coisas. Música também entra, sabia? No Play 1, por exemplo, a música às vezes fazia diferença. No Super Nintendo. A música fazia muita diferença na quantidade de megas do cartucho. Tem, por exemplo, um jogo que eu tô começando a zerar, né? Que é o Metal Slender Glory. Ele é um jogo do Super Nintendo que ele tinha mais megas. Ele tem mais coisas. Tem mais música e tal. Ele tem. Isso ocupa espaço, porque é informação. Quanto mais informação você está processando ao mesmo tempo, simultaneamente ou não, um jogo, ele buga. Por isso que no Resident Evil,
quando você vai de uma porta pra outra, o mapa é gerado. Ele não gera todo o mapa da mansão sozinho. Ele, conforme você vai entrando, tem um tempo de loading, de ele carregar a parte do mapa que você quer. Ele carrega mapas em blocos, não como um todo. É diferente de um mundo aberto, né? Você, mesmo no mundo aberto, você não carrega todo o mapa de uma vez, que é burrice. Aí você carrega parte do mapa de uma vez. Depende do jogo aí. Mas existem 2 elevado a uma cardinalidade de diferentes Turing degrees. Ou seja, níveis de decibilidade de algoritmo. Basicamente é isso. Então, vamos supor que eu tenho aqui B seja um conjunto contável de Turing degrees. Ele é maior que A. Então, um conjunto contável de Turing degrees, ele é maior que os Turing degrees em si. Aí você entra num paradoxo, né? Como assim? Os níveis de decibilidade de algoritmos, eles são maiores... Não, menores, perdão. Não, na verdade não tem paradoxo, eu tô confundindo aqui. Sinal. O nível de decibilidade de algoritmos Turing degrees, nível de Turing, ele é menor que o conjunto contável deles. Contável. Esse é o ponto. E aí você tem o que é chamado de Turing Jump. E a gente já vai terminar essa aula finalmente. A gente termina Filosofia da Ciência da Computação. Amém. Graças a Deus terminamos. Eu pensei que eu não ia terminar hoje. Então, o que é um Turing Jump? Isso daqui é o mais legal, cara. Os Turing Degrees é níveis de decibilidade. O Turing Jump são relações de decibilidade. Isso aqui é tudo associado ao teorema de Gödel, tá? Então, vamos supor, let's A, ou suponha que A seja um set, certo? E vamos supor que A' seja igual a E, tendo o mesmo significado de antes, né? Tendo phi, é o seu input, né? Sua relação de input. E tendo o Oracle A, que vai ser o tipo de o conjunto de algoritmos possíveis nele, dado E. E vamos supor que ele não seja decidível. Então, pra baixo, né? Pega uma caixa de cigarro, mais ou menos, pra se lembrar. Quando tá pra baixo, pensa numa caixa de cigarro. É, mais ou menos isso. O significado, né? Quer dizer que não é decidível, né? E aí vamos supor que A' seja um Turing Jump. Um pulo de A. Então, você tem um pulo de A para A'. De A' para A'' até A elevado a 2 de Aleph. Até infinito, né? Porque você tem um set contável e não contável de Turing. Não, não, perdão. Desculpa. Tem set só contável. Mas enfim. É... Ele ser menor que o set contável significa que é possível você calcular isso aqui. O que significa? Que você tem níveis de decibilidade dentro de algoritmos. Por exemplo, vamos pegar extremos que o artigo cita. Questão que tá na descrição. Quando eu falo de zero prime, esse é o degree, é o nível do problema da decisão. Lembra que o problema da decisão, quando o algoritmo ele para, né? Quando a máquina para, ele não é possível de resolver. Turing provou. Então isso daqui é um extremo. É um bagulho que é impossível. Só que aí tem um espaço de coisas que são possíveis, né? E aí vamos lá. Qual é o espaço de coisas que são possíveis? Você vai ter, por exemplo, A sendo menor que a prime e A sendo menor ou igual que a prime
São duas coisas diferentes. Um diz que é apenas menor, um diz que pode ser menor ou igual. E aí você vai ter que isso daqui é menor. E a tá no contexto de um algoritmo, de um Oracle. Então, um conjunto de algoritmos, qualquer algoritmo, você tem nível de decibelidade dado a um certo input. E, no caso. Então, a gente tá falando de problemas. Problemas computacionais. Problemas computacionais, elas podem ter nível de complexidade diferente. Então, o problema é o predicado. Então, eu quero enunciar. Eu quero fazer uma máquina que aprende a pensar. Um algoritmo que aprende a corrigir erros. Pensar entre aspas, tá? Esse é o predicado. É a minha premissa. A sua premissa vai definir a dificuldade do problema. Então, por exemplo, vamos supor que minha pergunta é simples. Qual é a geodésica de um campo de futebol em relação à circunferência da Terra? É um problema físico. Agora, qual é a geodésica de um buraco negro? Por exemplo, de um estádio de futebol voando pra dentro de um buraco negro. Do ponto de vista topológico. Então, uma geodésica de um estádio de futebol na Terra, perpendicular à Terra, é uma coisa. Agora, no buraco negro, tu vai pra uma coisa um pouco mais difícil, né? Então, você tem degrees de decibelidade em geodésicas em contextos diferentes. Dificuldade, vai. Decibelidade eu tenho com dificuldade. Aí você vai ter a prime ah, sendo menor igual a TA. Caso que isso aqui não segue, a prime não pode ser menor ou igual que A. Então, o Turing Jump, o pulo de Turing de A para prime, ele não pode ser menor que o de A. Ou seja, o nível de decibelidade de um algoritmo, de um pulo de algoritmo, em relação ao quanto ele é decidível. Então, vamos supor, tem aqui o algoritmo A. Ele começa em A igual a zero e vai A igual a Tn. Vamos supor que eu tenho uma escala. Eu tô dando uma escala assim. Vamos supor que a escala vai de zero até infinito. Embora é um conceito contável. Então eu tenho escalas de decibelidade. De eu computar GTA 6, vamos supor. Então eu quero computar GTA 6. Quero resolver esse problema computacional com ray tracing, com todo o bagulho que você pensar. Então eu quero calcular GTA 6 aqui no computador. Ah, obviamente, ray tracing é decidível. Eu até o momento, ray tracing não é, não foi provado que é impossível de se fazer um algoritmo de ray tracing que é óptimo, ou seja, que resolve o problema rápido. Aí você não precisa ter normalmente ray tracing hoje em dia, as pessoas reclamam, né? Preciso de muita capacidade computacional para rodar um jogo. Mas as pessoas querem jogos com melhores gráficos. Aí tem um paradoxo, cara. Quer um jogo com melhor gráfico, quer que o hardware não aumente, sendo que você não tem algoritmos que resolvem ray tracing, shaders complexos e tal, de forma eficiente. É óbvio que o programador não consegue fazer mágica. Quer que o programador ganhe um prêmio Nobel da computação, né? Eles consigam otimizar algo que não tem NP complete, né? Então, quer que o programador prove que pega o NP, né? Então vamos supor que é, vamos supor que não fosse decidível. Vamos supor que tem níveis de decibelidade em relação ao GTA 6. Vamos supor que tem um upper bound, tem um nível que você tem que ter um nível de hardware suficiente que você não consegue é, computar isso daí de forma eficiente, por exemplo. É um algoritmo otimizado em jogos. É um algoritmo que eu otimizar um jogo quer dizer que vai pegar em celulares ou jogos ou computadores piores. O hardware é o mesmo. Só que o algoritmo tá rodando de uma forma mais eficiente. Você tem o que é chamado de limite de Landau, né? Que fisicamente diz que você tem uma dissipação mínima de energia em joules para uma determinada operação em bits. Ou seja, tu tem uma lower bound para rodar GTA 6. Tem o mínimo necessário de dissipação de energia para rodar GTA 6. Isso não significa que esse Oracle ele tá preso em computação clássica. Poderia usar outra forma de computação.
neuromórfica, computação quântica, enfim. A questão é, esse Oracle poderia ser a computação que você quiser. Não precisa ser o computador tradicional. Quando a gente tá falando sobre questões abstratas, a gente não tá definindo qual hardware a gente quer rodar GTA 6, tá? Então esse é o ponto. Só que o que tá falando aqui que A vai ser, que essa parte aqui, né, que A prime vai ser menor, não vai ser menor que A, quer dizer que a noção de decibilidade de A prime sempre vai ser menor que A. A prime sempre maior que A. Ou seja, um salto de Turing, a decibilidade dele, a não decibilidade dele, ele só aumenta. Ou a decibilidade, se você ir pro inverso. Ou seja, o nível de complexidade de algoritmo. Obviamente, o problema da decisão é zero, porque ele é indecidível. Décimo problema de Hilbert também. Só que até certo ponto. Então, tem um grau em que o problema da decisão não tem solução. Tem um grau em que o décimo problema de Hilbert não tem solução. Tem um grau em que o cálculo econômico não tem. Que é calcular a demanda futura, não tem solução. Então, por exemplo, eu poderia dizer que o calcular a demanda futura, o cálculo econômico, ele está dentro desse valor. Vamos supor que fosse o contrário. Eu poderia dizer que você, na verdade, tem o set que representa os cálculos associados à probabilidade associada ao cálculo de demanda futura é decidível. Vamos supor que eu falo que vou colocar A prime. Então eu poderia ter níveis de decibilidade conforme o input aumenta. Conforme o input aumenta, teria mais complexidade computacional e tal, mas eu poderia fazer alguma coisa. Porém, se ele não for decidível, significa que não existe um algoritmo que resolva essa merda. Tipo, não existe, né? Tipo, por exemplo, se P foi igual a NP, o problema da decisão tem solução? Não. Se P foi igual a NP, ou seja, todos os algoritmos impossíveis de ser feitos de forma rápida, no momento, porque não existe algoritmo que faça isso. Pela nossa burrice, né? Pela nossa ignorância sobre matemática, né? Tem problemas que já foram resolvidos, que estão na classe P hoje em dia, como Shog, por exemplo, envelopamento de proteínas, enfim. Mas o grande ponto é que nunca, absolutamente nunca, mesmo se P for igual a NP, que eu não sei se é verdade, nunca você vai calcular a demanda futura pra NP. Quanto mais você cresce input, se você aplica isso daqui para um mercadinho pequeno, até para uma cidade, mesmo um país, com relações internacionais, mais seu espaço probabilístico aumenta e seu input. Logo, esse é um problema não decidível. E aí, na questão de Turing Jumps, você tem uma hora que basicamente você não é decidível, né? Então, basicamente é isso. E esses pulos, eles são objetivos, tá? Aí você tem que chamar do teorema da inversão de pulo, né? Jump Inversion Theorem. Então, pra todo o set C, eu vou ter que pôr, né? Se eu não pôr isso, acho que fica errado. Não, eu vou pôr aqui embaixo. Na verdade, eu vou pôr aqui. Hum, vamos pôr aqui. É o teorema da inversão de pulo. Pra quem gosta de ursinho pulo, né? O tigrão, né? Mais ou menos isso. Inversão pulo. Vou fazer o tigrão aqui. Não, acho que eu tô viajando, cara. Com sede, acho que eu tô viajando aqui, né? Então, o que que diz esse teorema da inversão de pulo? Ele diz que para todo o set C, tal que such that um algoritmo não decidível seja menor que C, na transição disso daí,
você vai ter que existe A tal que A prime seja equivalente a C. E C é menor ou igual que A XOR, uma relação de adição, e A prime. Vamos lá. O ponto central. Existe A tal que A prime seja equivalente a C. Ou seja, ele está no nível de não decibilidade. Então, está fazendo uma relação inversa. Então, em vez de você fazer um pulo de A para A prime, tá fazendo o inverso, né? Tu tá indo de agora do contrário, né? De um pulo do que não decidível para C. No caso, por exemplo, o problema de Hilbert tem funções de fantinas de certo grau que se resolve com números inteiros. Certo grau não. Então tem um ponto em que você não resolve mais essa merda. O problema da decisão, até certo ponto você resolve. Tem uma hora que você não resolve essa merda, conforme o input cresce. Então o problema de algoritmos decidíveis não é que o problema não pode ser criar um algoritmo. É que o algoritmo não resolve esse problema conforme o input cresce. Então ele não é decidível. O problema da demanda futura, por exemplo, no cálculo econômico. Ele não é decidível. Pelo teorema da inversão, tá fazendo essa relação aqui. Em que a noticiabilidade é menor que C. E existe A tal que A prime, né? No caso, o aumento da complexidade disso seja equivalente a C eventualmente. Então, eventualmente, a upper bound desse algoritmo vai ser igual a C. Ou seja, o espaço maior possível desse algoritmo. De complexidade, né? De input. Agora, aqui tá dizendo que C é menor ou igual a A pela relação do que não é decidível sendo menor que A. Que é esquisito, né? Mas por isso que isso chama inversão, né? Então, ele vai dizer aqui, né? Existe dois sets A e B não comparáveis, só que para todo conjunto não recursivo de C, né? Você tem aqui A seja um set simples e C não seja menor que A. Então, no caso, tem um contexto em que C é impossível que C seja menor ou igual a A. Então, tem contextos que você não tem um espaço para gerar algoritmos que resolvam o problema. Acho que essa é o que a gente pode tirar disso, né? Então, e tem sets que não são comparáveis também. Tem sets que você não pode fazer comparações de níveis de degrees de Turing e tal. Então, qual que é o ponto de Turing degrees, né? Primeiro, que existem coisas da matemática que a gente não consegue fazer. Limites da matemática, ele impõe limites da matemática. E como você entender esses limites para diversos algoritmos. Diversos algoritmos têm limites diferentes. Então, é isso que o Turing degree fala, né? Então, por exemplo, quando eu digo que A' pode ser equivalente, dado o contexto, a C, eu tô falando que eventualmente um algoritmo, ele não tem solução, conforme o input cresce. Então, não é que a gente não pode resolver equações infantinas com números inteiros. De certo grau, não. Décimo problema de Hilbert. Agora, quantas coisas, né? Quantos problemas matemáticos não tem solução possível? O espaço probabilístico de sentenças e de lógicas, né? De matemática. Eu não sei, cara. Ninguém sabe. É impossível de saber. Só Deus sabe. É impossível. Não tem como você saber o espaço abstrato, amostral de problemas possíveis, primeiro, e de algoritmos possíveis. Os algoritmos que a gente escreve, que a gente demonstra, são aqueles que a gente vai usando e vendo os melhores e tal, mas existem infinitos problemas possíveis e infinitas soluções. Uma coisa importante, tem várias formas de se provar a infinitude dos números primos, por exemplo. Existem infinitas formas de provar que os números primos são infinitos? Eu não sei. Mas existem muitas.
mais do que as que eu conheço e das que já foram demonstradas. Por exemplo, tem uma prova de uma página. Não, meia página, na verdade. Eu mostrei num vídeo do canal antigo. O áudio tá horrível, por sinal. E em meia página, o cara prova uma forma topológica de provar que tem infinitos números primos. Por quê? Porque é da hora, cara. É divertido fazer isso. E isso implica em várias questões, aplicações, né? Porque, no fim, pode falar, não, mas tudo isso daqui é inútil. Cara, tudo isso daqui é basicamente a base da ciência da computação. É a base dos algoritmos que rodam no seu celular, no seu banco, etc. Que é basicamente a base de todas as principais empresas do mundo. É basicamente a base de todos os negócios que implicitamente ou não usam a internet. Que é a base da internet em relação à comunicação. Que é a base de coisas como GPS, coisas do tipo que tem que ter relações de computação também. Então tem basicamente a base de toda a tecnologia moderna nesses predicados da filosofia da computação. Então, tu fala, ah, não, isso aqui é inútil. Bom, para você. Implicitamente, indiretamente, na verdade, isso aqui é útil pra você. Tu fala, cara, pra que eu tenho que aprender química? Depende, cara. Se você não quiser, você não aprende. Ninguém é obrigado a aprender química. Depende se for útil pra você, se for seu trabalho, etc. Agora, pra você ter seu shampoo em casa, você precisa de química. Algum químico vai criar a substância lá necessária pra fazer um shampoo. Eu, por exemplo, não sei nada sobre criar shampoo. Mas tem um químico que vai saber. Ele precisa saber. Não. Mas tu não pode dizer que é inútil. Talvez não seja inútil pra você, mas pro químico e pra você indiretamente que vai comprar o produto, é útil. Então, eu vou comer um salgadinho. Sabia que tem uma parte química pra fazer um salgadinho? Eu como um salgadinho. Eu aprendi um pouco sobre a química de como fazer, não. Mas eu não preciso saber. Mas o fato de você não precisa saber não significa que não é útil pra você. Então, toda atividade é útil ou inútil? Bom, sem ela você não teria satélite. Eu só pode já ver uma razão que é útil. O avanço da química depende, por exemplo, de avanços do estudo das estrelas. A bomba atômica não teria sido desenvolvida sem o estudo das estrelas. Porque você vê, pelo menos não completamente, seria muito difícil você saber como as coisas aconteceriam. Por exemplo, a própria a fissão nuclear não teria acontecido se a gente não entendesse como as estrelas funcionavam. Tem um paper do Oppenheimer. Eu fiz um vídeo completo sobre Oppenheimer, por sinal. Todos os artigos dele e tal. Ele fala sobre contração gravitacional em estrelas. E tem outros papers descrevendo questões da fissão nuclear nessas estrelas. Então, a fissão nuclear que foi feita pelos russos inicialmente não teria acontecido se a gente não soubesse a relação entre a hidrogênio, hélio, etc., que geraria trítio também, que geraria fissão nuclear. E tem aplicações para energia, tá? Então, você não sabe, energia nuclear não é só para destruição, tu pode usar para energia. Por exemplo, na própria. Não lembro se é Suécia, Finlândia. Tem um país que ele. Grande parte da sua energia. É um país pequeno, por sinal. É nuclear. Eles têm subterrâneos e tal pra guardar lixo nuclear. Demora pra desdegradar. Tem episódio do Batman no futuro, né? O cara, ele meio que se lasca porque ele derramou lixo. Não sei se era nuclear. No lugar errado, né? E acaba acertando o cara e faz o cara virar um monstro, né? O Batman, né? Tá? Ficção. Mas essa questão de lixo nuclear, onde você guarda, é muito importante, né? A questão é que, adivinha, né? A fissão nuclear, embora o objetivo dela foi outro, ela pode ser usada como geração de energia, né? Para pessoas tomarem banho, né? Pessoas, pessoas têm energia pra, sei lá, assistir um filme. Então, são coisas que têm implicações na vida das pessoas, né? Então você fala, não, é inútil. Tem pessoas que precisam disso para fazer coisas que são úteis para você. Então, no fim, é matemática pura e física, com objetivos puros, né? Que é mais voltada para matemática. Fundamentos da física em si. E entre filosofia também. Elas têm implicações, sim, na nossa vida, né? Se a gente não entender as bases, basicamente a gente não tem como fazer as aplicações.
Então, se você tem uma vida moderna mais apaziguada, né? Agradecer duas coisas, né? Ao capitalismo e ao avanço da ciência, né? E tudo isso veio de Deus, né?